boa tarde, Hare Krishna. Então, vamos lá, pergunta de hoje. Além dos dharmas bem conhecidos de Varna e Ashram, as escrituras prescrevem também dharmas específicos para homens e mulheres? E se sim, ainda se aplicam na atualidade? Então, essa pergunta, Bhagavan, aqui de Vrajabhumi, pergunta, né, se tem dharma, assim, se as escrituras falam que existe um dharma específico para homem, um dharma específico para mulher, e se aplica hoje em dia ainda. A resposta para se as escrituras realmente falam se existe dharma específico para homem e mulher é sim, mas não da forma com a qual isso normalmente é entendido. Por quê? As escrituras realmente falam que existe o que é chamado de Stri Dharma. Stri significa feminino, né? Então Dharma feminino. Apesar de não falar nada sobre um Dharma masculino, fala do Stri Dharma, Dharma feminino. Então, por que isso é mal interpretado? Isso é mal interpretado, então, porque se pensa de que, se existe um Dharma para mulheres, existem os Dharmas, a descrição dos Dharmas, mas fala especificamente de um Dharma para mulheres, então a interpretação que as pessoas dão é que simplesmente o Dharma da mulher é ficar em casa e cuidar das crianças, né? Ser dona de casa e amparar as crianças e ser mãe. E os homens não, os homens podem ser guerreiros e podem ser políticos e podem ser filósofos e podem ser artistas e podem ser agricultores, né? Tem uma diversidade, um menu bem recheado de vocações que eles podem ter, mas a mulher não. Então, não é dessa forma que as escrituras falam, muito pelo contrário. A gente vai ver no Rig Veda, um dos textos mais antigos assim, dos Vedas, que lá fala que tanto homem quanto mulher são expressões da própria existência divina, são manifestações, né, do próprio Deus nesse mundo, somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, e fala por isso, ambos podem exercer todos os dharmas. Está lá no Rig Veda. Inclusive o Yajur Veda, que é outro dos textos mais antigos, foi o primeiro texto escrito na história a falar que uma mulher pode ser governante, que uma mulher pode ser política, que ela pode governar uma nação. Então isso está tudo lá. As mulheres, como era feito, né, como era o processo, um homem ele iria, ainda criança, para uma escola chamada Gurukula. Gurukula é uma escola do Dharma, né? A escola onde a criança aprende diferentes ofícios, aprende tudo que se esperava que uma criança aprendesse na escola, mais ou menos como uma escola hoje em dia, com a diferença que ele aprendia como se desenvolver espiritualmente. E quando ele saía dessa escola, ele ingressava na vida ativa, na sociedade, né? Esse menino, e ia trabalhar de acordo com a profissão dele ou não, ou então ele ia se tornar um celibatário o resto da vida e só ia se dedicar à vida espiritual, né, que era chamado um sannyasi, alguém que fez um voto de renúncia. Aí com a mulher, como era? Mesma coisa, a mulher ela estudava, a diferença era que a mulher ela não ia para a escola, ela estudava em casa mesmo, iam tutores ensinar ela em casa, e aí a partir de uma determinada idade ela poderia se casar, ou então não, ela poderia fazer o voto que era conhecido como Brahmavadini, né? Que ela ia viver a vida toda celibatária, só se dedicando à vida espiritual, assim como um homem tomava sannyasi, né? E sim, as mulheres elas aprendiam os ofícios e podiam exercer todos esses ofícios, né? Por exemplo, a família de Krishna, quando Krishna era criança, era uma família de agricultores. Então, se a gente vê a descrição das escrituras, o pai de Krishna, né, Nanda Maharaj, ele era o líder dessa comunidade de agricultores e especificamente dentro dessa comunidade o pai dele tinha um rebanho muito grande de vacas. O pai dele era um vaqueiro, várias pessoas na comunidade deles eram vaqueiros, né? E o pai dele assim era um grande vaqueiro. E a mãe dele, a mãe de Krishna, Yashoda, a gente tem descrições em várias escrituras onde mostra ela e o marido juntos pensando qual era o melhor lugar para eles mudarem os acampamentos deles, como eles iam reconfigurar toda a estrutura geográfica da cidade para facilitar o plantio, para facilitar o pastoreio das vacas. Então, assim, ela tinha um papel ativo na comunidade, ela estava ali junto com o marido,
decidindo os rumos de toda a comunidade mercantil, de toda a comunidade agrícola. E fala que ela produzia os artigos lácteos a partir do leite que se obtinha das vacas, ela ajudava a distribuir esses artigos e barganhar eles em escambo para com que a comunidade conseguisse outros produtos que eles não produziam, né? Então, a gente tem exemplos de mulheres, por exemplo, usando essa vocação de vaixa, de estar ligada com a produção, né, de gêneros para a subsistência. E a gente também tem a descrição de mulheres que eram kshatriya, que eram guerreiras, né? A gente, por exemplo, tem a história do primeiro casamento de Krishna. Krishna casou com uma moça chamada Rukmini, mas foi um casamento assim não tão convencional, né? Porque essa moça, ela tinha um irmão e esse irmão ele prometeu para um amigo dele chamado Shishupala que a irmã dele ia casar com ele, né? Com esse amigo. E fez todos os arranjos, arranjou lá o noivado dele, né? Com a irmã. Só que a irmã não queria casar com Shishupala, ela queria casar com Krishna. Ela nunca tinha visto Krishna pessoalmente, ela só tinha ouvido falar sobre Krishna. Mas só de ouvir falar, ela se apaixona por Krishna e ela manda uma mensagem, ela chama um mensageiro do palácio na véspera do casamento dela e fala, vai até Krishna e fala que eu não quero casar com esse Shishupala aí não, eu quero casar com ele. E assim, se ele é realmente misericordioso, se ele é bondoso, como as pessoas estão falando, ele vai vir aqui e vai me salvar desse casamento que eu não quero. Vai lá e dá esse recado. E o mensageiro dá o recado e Krishna fala, legal, assim, vou lá. E aí Krishna chega durante o casamento, né? Tava tudo arranjado para o casamento. E na hora que Rukmini está saindo para poder participar da cerimônia de casamento, Krishna ele vai disfarçado e ele pega Rukmini, bota ela dentro de uma quadriga, né, que eram aqueles carros assim de combate, porque como o irmão dela era um príncipe, diferentes príncipes de outros reinos estavam ali também. Então eles vieram, e era comum um casamento de príncipes e princesas, vir todo o exército, ou pelo menos vinha a guarda real. Então tinham vários exércitos de diferentes reis, diferentes lugares, e Krishna bota ela numa carruagem dessa de combate, e sai fora com ela na carruagem. E aí todo mundo olha e fala lá, estão roubando a menina, estão sequestrando. E aí o pessoal pega e vão atrás, vão com as carruagens, vão atrás para poder salvar a Rukmini do sequestro, que não é sequestro, ela que quis, né? E aí Krishna tem que revidar as flechadas que eles estão tomando, né? Eles estão bombardeando assim a carruagem onde Krishna e Rukmini estão fugindo com várias flechas e ele precisa atirar as flechas dele de volta para eles, né, terem alguma chance. E para ele fazer isso, quem tem que pilotar a quadriga é Rukmini, é ela que tem que dirigir a quadriga. Agora era uma situação de combate e nessas situações de combate tinham várias manobras evasivas que você poderia fazer com a sua quadriga, né, com a sua carruagem de combate. Inclusive os exércitos, eles assumiam assim posições, formações específicas que eram chamadas viurras. Eles iam mudando de formato para poder cercar o oponente. E aí tinham manobras estratégicas que você poderia fazer, que você aprendia, se você fosse um guerreiro, a fazer para poder desviar dessas manobras ofensivas, né? Então tinham manobras defensivas. E só um guerreiro sabia fazer isso. E Rukmini, ela vai assim conduzindo a quadriga com toda a capacidade e ela vai desviando de todos os ataques, né? Assim, não é possível que ela aprendeu isso na hora. Ela aprendeu isso porque ela sabia fazer isso, porque ela entendia de artes militares, porque ela era uma kshatriya, ela era assim, ela tinha esse dharma de ser uma guerreira, de ser uma administradora, ela estava lá. Então a gente vê esse tipo de exemplo, né? Ou mesmo os Pandavas, os primos de Krishna, né? Todos eles eram grandes guerreiros, né? A história do começo da Bhagavad Gita, a batalha de Kurukshetra, é a batalha na qual eles estão tentando depor um governante que era contrário ao Dharma. E eles estão todos na batalha, eles são os grandes heróis da batalha, mas antes deles irem para a batalha, que a gente vai ver na Bhagavad Gita, né? Que é o prenúncio da Bhagavad Gita, prólogo da Bhagavad Gita, antes disso, eles discutiram as estratégias que eles iam usar na batalha.
E existem descrições de que quem ajudou eles a formularem essas estratégias, quem era um grande estrategista militar, era a própria esposa deles, Draupadi. Então, assim, ela entendia de artes militares, também estava lá usando a vocação dela, o dharma dela, né? E brahmanas, por exemplo, né? Os brahmanas eram os professores, os sacerdotes. Então, um homem ele poderia ir lá e fazer um gurukula, né? Que é essas escolas que eu já falei, gurukula. Eram essas escolas onde a pessoa aprendia coisas materiais, coisas seculares, mas também aprendia a vida espiritual. Então, um homem ele não poderia chegar e abrir um gurukula a menos de que a esposa dele participasse junto desse processo. Um homem sozinho não poderia, porque tinham certos assuntos que a esposa teria mais facilidade em ensinar, né? Lembrando que as pessoas iam para o gurukula ainda crianças, né? Então, fala que a esposa, ela ia ter mais talento, ela também ia ser professora na Gurukula, ela também ensinava coisas, e para certos assuntos, para determinadas disciplinas, ela tinha mais talento em ensinar, e para determinados assuntos, o homem tinha mais facilidade de ensinar. Então, tanto o marido quanto a esposa eram professores no Gurukula, não era só o marido. E, naturalmente, cada um ia ter mais facilidade para ensinar um determinado tipo de assunto, né? Outro papel importante que os brahmanas exerciam era de fazer as cerimônias, né? Tem a cerimônia de fogo, que era muito famosa. Agora, uma coisa interessante que o Atharva Veda, que é um dos textos védicos mais antigos, fala, é que um homem, ele não pode fazer uma cerimônia de fogo. Um homem que é casado, por exemplo, ele não pode fazer uma cerimônia de fogo sem as bênçãos da sua esposa. E se ele fica viúvo, ele nunca mais pode fazer uma cerimônia de fogo. Por outro lado, a esposa podia fazer a cerimônia de fogo se ela não conseguisse, assim, se o marido estivesse viajando, alguma coisa, e ela não conseguisse pedir as bênçãos do marido, porque era comum o marido e a esposa trocarem bênçãos. Se a esposa não conseguisse pedir as bênçãos do marido, ela tinha autonomia para fazer a cerimônia sem as bênçãos do marido, apesar do marido não ter a permissão de fazer sem as bênçãos da esposa. E se uma senhora se tornasse viúva, ela ainda assim poderia continuar fazendo a cerimônia de fogo, né? E ainda mais, né? Assim, qual era a posição máxima dentro da sociedade védica? Era a posição de mestre espiritual, um guru, né? Não tem dúvidas disso. Uma pessoa que é capaz de ensinar como alguém pode se relacionar com Deus ocupa posição de destaque. E existem grandes mulheres que são descritas como grandes mestres espirituais, né? Como, por exemplo, Rinlamata Thakurani. É dito que uma pessoa, ela não pode, né, um mestre espiritual, não deveria ter mais que 12 discípulos, para poder dar, assim, atenção total a eles, né? Mas numa situação de emergência ele pode ter mais que 12 discípulos, né? Hoje em dia tem poucos mestres espirituais no mundo e muita gente precisando de ajuda, por isso que normalmente os gurus têm muito mais que 12 discípulos, porque é uma situação de emergência. Mas Rinlamata Thakurani é dito assim que ela foi longe mesmo, ela chegou a ter 5.000 discípulos, né? Isso numa época que não tinha live no Facebook, que não tinha nenhuma desse tipo de facilidade, né? WhatsApp, e-mail, e é dito que ela era assim, que ela conseguia iluminar os 5.000 discípulos dela. Inclusive fala que grandes poetas, grandes reis vão até ela na Bengala, onde ela morava, para se tornarem discípulos dela. E mesmo no movimento Hare Krishna, né? Quem fundou esse movimento foi Chaitanya, que foi a última encarnação de Krishna. E depois que ele deixa esse planeta, quando ele volta para o mundo espiritual, quando ele deixa o plano material e volta para o plano espiritual, quem se torna o líder do movimento que ele criou é Jhanavi Devi, que era uma mulher. Então, assim, não existe nada que indique que mulheres não tenham Dharma, muito pelo contrário. Elas têm Dharma e podem ser muito competentes em executar seu Dharma, ou podem ser incompetentes, assim como homens. Você vai ter homens competentes, incompetentes, isso é normal, né? Então, tudo bem. Agora, isso não muda o fato que as escrituras falam que existe Stri Dharma, existe o Dharma feminino. Então, aí tá, a gente já viu que a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Mas então, se existe um Dharma especificamente feminino, isso não significa que a mulher não pode... Assim, que a mulher não pode não fazer algo que o homem faça, mas significa que ela pode fazer algo que o homem não pode fazer. E o que a mulher pode fazer que o homem não pode fazer, que é esse Dharma especial? O que é o Stri Dharma?
Então, Stridharma é a gestação, é gerar uma vida, né? É o Dharma de ser mãe, que é algo muito milagroso, muito incrível. Tem um dos grandes escritores do século passado, C.S. Lewis, assim, um dos meus autores preferidos, foi ele que escreveu Crônicas de Nárnia, que ele fala que o fracasso da sociedade moderna começou quando as pessoas começaram a entender que a vocação de ser mãe visava alimentar as outras vocações, e não o contrário. Então a gente acha que a mãe está criando o filho dela para o filho poder ser um bombeiro depois, para o filho ser médico, para o filho ser um professor, para o filho ser um político, ou para o filho, né, ser um líder religioso, para qualquer coisa. Mas ele fala que não. Assim, que o bombeiro existe para proteger as mulheres que vão ser mães, né? Ele fala que os professores existem para dar educação para o mundo, para que as mães possam ser protegidas, né? Que os líderes religiosos existem para poder complementar a pregação que é feita pela mãe, né? Bhaktivinoda Thakur, que é um dos grandes mestres da linha de Bhakti, ele fala que se uma pessoa... Ele fala que a mãe é o primeiro guru de qualquer pessoa, e se a pessoa não recebe suficientemente afeto e proteção e bons conselhos da mãe, ele fala que essa pessoa vai levar carência para o resto da vida. E mesmo que depois ela se dedique a executar o Dharma, mesmo que ela se dedique a praticar a vida espiritual e servir a Deus, dificilmente ela vai conseguir sarar essa carência toda que ela tem dentro dela, e isso pode ser uma fraqueza depois que ela pode levar para a vida espiritual. Ela pode ouvir assim vários sermões de vários líderes, mas dificilmente ela vai conseguir sarar isso totalmente porque ela não recebeu o suficiente afeto e proteção nessa fase, né? Então esse é um Dharma muito importante e que se tornou ameaçado na sociedade contemporânea porque... já que a gente vive uma sociedade onde o eixo da nossa sociedade é o desejo de lucro, então existe toda uma narrativa cultural de que se você for mãe, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, sua carreira, o que não é verdade, né? Isso, na verdade, é uma narrativa para com que você não deixe de trabalhar porque você teve um filho. E exatamente por causa disso você não deixe de dar lucro para o seu patrão. É só por causa disso. Porque não existe nada que mostre que uma mãe vai ser menos produtiva ou menos talentosa do que uma mulher que não foi mãe. Muito pelo contrário, existe um estudo que foi feito durante 30 anos em parceria entre a Universidade de Miami, a Universidade de Oxford e o Banco da Reserva Federal de St. Louis, que eles mostraram que existem características muito especiais na maternidade, né? Durante a maternidade, por exemplo, a quantidade de neurônios na mulher ela dobra. Os hormônios que são bombardeados na mulher durante o período da gestação são os mesmos hormônios que estão ligados à memória, à capacidade de você perceber erros, de consertar erros, estão ligados à capacidade de discernimento. Então, existem muitas vantagens, sem contar as outras vantagens biológicas, né? Durante a gestação, assim, as mudanças que o corpo passa, se for uma gestação saudável, tranquila, elas fazem com que a mulher tenha muito mais resistência a diabetes, a câncer, aumenta a longevidade da mulher. Então, assim, o corpo feminino foi projetado para receber esse dom, essa dádiva da maternidade. E existem muitas mulheres assim que foram mães e foram grandes artistas, que foram grandes profissionais, grandes professoras, né? Foram grandes cientistas. Isso é possível, mas a gente sabe que nós vivemos numa sociedade que não é favorável para isso. Realmente existe muito mais dificuldade de contratação, né? Existem empresas que contratam muito menos. Isso é notório estatisticamente, né? Que contratam muito menos mães, né? Assim, você tem que escolher uma mulher que teve filho ou que não tem filho, normalmente se contrata a mulher que não tem filho, né? E isso é um grande erro, né? Tem uma antropóloga chamada Sarah Rudick, muito famosa assim nos Estados Unidos. Ela é uma das líderes do campo de antropologia, né, na academia norte-americana, que ela é especialista em antropologia de primatas. Ela mostra como várias características antropológicas nossas, na verdade, são parecidas com características primatológicas, né, que grupos de primatas exibem. E ela mostra que em todos os grupos de primatas conhecidos,
a capacidade de organização e liderança das fêmeas depois da gestação praticamente triplica. Existem vários grupos de primatas onde assim, as fêmeas lideram um grupo, mas para você fazer parte dessas fêmeas que lideram um grupo, só se você passou pela maternidade. Caso contrário, não, as outras botam você de fora. E a gente sabe, né, assim, a capacidade... Tem uma autora que eu gosto muito, Alyssa Quark. Ela é uma das maiores assim, cronistas da América contemporânea, e ela escreveu um livro sobre maternidade chamado Squeezed. Eu li esse livro quando a minha esposa estava grávida, e nesse livro ela mostra que a capacidade de liderança das mulheres aumenta muito durante o cuidado com a criança nos primeiros anos, e é fácil de entender isso, né? Você tem que ter flexibilidade com a criança, tem que ter empatia. Existem muitos talentos que são desenvolvidos assim nesse cuidado com a criança, né? Então isso é um grande treinamento, e ela mostra como as empresas poderiam se beneficiar, como os diferentes setores produtivos da sociedade poderiam se beneficiar contratando mais e botando cada vez mais em cargo de liderança as mães. Ela fala, se alguém merece liderar, são as mães, né? Existe isso na vida, né? Assim, na vida tem certos treinamentos que a gente passa, que a gente só consegue viver fora do ambiente acadêmico, fora do ambiente profissional. Eu vivi uma coisa parecida com esse tipo, né? Quando eu terminei minha graduação, eu fui ser monge, Hare Krishna, né? E fiquei 6 anos parado. Então, fiquei 6 anos sem exercer minha profissão. E aí, muitos parentes e amigos falam, pô, você perdeu, assim, 6 anos, né? E aí, depois eu voltei. Quando eu me casei e vim morar em Vrajabum, eu me casei e fui fazer mestrado. Eu voltei para a vida acadêmica. E aí, existem certas habilidades que eu adquiri durante a minha vida monástica que me ajudaram muito na vida acadêmica, né? Muito mais facilidade de concentração, de persistência, de perseverança. E aí, normalmente, a minha produção ela ficou triplo da produção normal das pessoas. E aí, hoje em dia, na minha carreira, eu estou na frente de muitos amigos meus que não pararam. E com a diferença, com o bônus de que eu fui monge Hare Krishna por 6 anos e tive experiências que eu não teria em milhares de vidas se eu não fizesse isso, né? Então, assim, existe um medo, assim, irracional de que se você estiver fora do mercado de trabalho, se você estiver fora do ambiente acadêmico, você está desperdiçando sua vida. Mas é bobagem, porque existem muitos treinamentos, muitas virtudes, muitas habilidades que você nunca vai adquirir nesses lugares e que você vai adquirir em outros, né? E a maternidade é um campo muito fértil para você desenvolver essas qualidades, que é subestimado, assim, um medo tolo e irracional da maternidade, né? Agora, a gente já viu como a maternidade ela ajuda a mulher a desenvolver capacidade de liderança. Agora, tem uma filósofa, Sarah Reed, que é uma filósofa analítica importante, ela mostra o contrário. Ela não fala que, na verdade, não é que a mulher desenvolve capacidade de lideranças, senão que todos os líderes da humanidade, a única coisa que eles fizeram foi mimetizar, copiar o comportamento das suas mães ou de mães com que eles conviveram. Então ela fala que, na verdade, é o contrário, não é que a maternidade ensina a liderança, assim, na verdade a maternidade ensinou a liderança para o mundo, assim, o mundo só aprendeu a capacidade de liderar com as mulheres, né, que eram mães. Então, existem essas características que são muito desenvolvidas biologicamente, fisiologicamente, né, de memória, de discernimento na mulher durante a gestação. E Krishna fala no capítulo 9 da Bhagavad Gita, ele fala, entre as mulheres eu sou determinadas qualidades. Então ele vira e fala, entre as mulheres eu sou a fama, eu sou a fortuna, eu sou a memória, eu sou a inteligência, eu sou a linguagem afável, eu sou a paciência e sou a perseverança. Então ele fala que ele é essas qualidades, né? Então, o que ele está falando, quando Krishna fala entre tal classe eu sou isso, né? Entre os animais aquáticos eu sou o tubarão, entre os homens eu sou o monarca, ele está falando que entre aquele grupo eu sou o que aquele grupo tem de melhor. Agora, quando ele vai falar que entre as mulheres ele tem essas características, a gente vê que as características que ele está falando de memória, inteligência, linguagem afável, paciência e perseverança são justamente essas que os estudos científicos mostram que uma mulher que passou pela gestação desenvolve muito mais. Ou seja, ele está falando entre as mulheres eu sou a maternidade. E as outras duas características que ele fala, de eu sou a fama e eu sou a fortuna, porque toda a fama e toda a fortuna que existe no mundo vieram de pessoas que, obviamente, foram geradas por uma mãe. Ou seja, sem mães você não tem nem fama nem fortuna no mundo, né?
Então esse é o Stridharma, essa é a grande vocação feminina da maternidade. Agora, com isso, eu não estou querendo dizer que toda mulher necessariamente vai ter que ser mãe, porque existem questões kármicas, questões pessoais, então nunca foi assim na história da humanidade. Tem mulheres que, por motivos muito nobres e justos, optaram em não ser mãe. Agora, o que eu estou querendo dizer é, se uma mulher deixa de ser mãe só por medo de carreira, só por medo de não se desenvolver seu talento, então a resposta, né, se ela se pergunta, por que eu não quero ser mãe? Se a resposta for por causa disso, porque eu vou estar perdendo a oportunidade de desenvolver meu talento, a resposta está errada. Pode até ser por outros motivos pessoais, mas essa resposta está errada. Então, como a gente faz, né, para poder criar uma sociedade onde a maternidade seja revigorada, revitalizada, seja novamente valorizada como ela deveria, né? Isso realmente é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que comprar. Por exemplo, na Europa, que nessas questões trabalhistas é o lugar mais culturalmente desenvolvido do mundo, a Europa foi o primeiro lugar a realmente incentivar as mulheres a não terem filhos para poder trabalhar mais, e agora eles escolheram, antes do resto do mundo, os malefícios disso. E agora a Europa está fazendo todo tipo de esforço para as mulheres voltarem a serem mães e que vão garantir que você vai ter sua carreira, que ela não vai parar, eles reservam vagas assim só para mães, né? E agora eles aumentam o tempo de licença paternidade para o pai poder ficar mais tempo em casa e dar uma folga para a mãe poder trabalhar na carreira dele. Então eles viram assim, uma sociedade sem mães é uma sociedade falida. Então vamos ajudar as mães a serem mães, né? As mulheres poderem serem mães tranquilas, né? Então tem basicamente 3 coisas que tem que acontecer. Primeiro, os homens têm que se envolver de forma extremamente proativa na educação dos filhos, né? Então, um grande erro é os pais se omitirem da educação dos filhos. Não, eles têm que participar. Pai não significa só pagar contas, não, significa participar tanto quanto ele puder da educação dos filhos. Os filhos são chamados nas escrituras védicas de putra. Putra significa literalmente em sânscrito aquele que te livra do inferno. Porque quando você tem que cuidar de um filho, de uma criança, isso exige doses assim cavalares de paciência, atenção, dedicação, abnegação, autossacrifício. Então, já que Dharma significa servir, obviamente a primeira pessoa que você vai ter que servir é o seu filho, e isso traz muito aprendizado, isso não é fácil para nada, isso é assim, um sacrifício diário, mas é um sacrifício que permite com que você desenvolva virtudes, que desenvolva um determinado tipo de nobreza que muitos outros treinamentos espirituais não vai permitir, né? Então, primeiro isso, né? Pais envolvidos de forma proativa na paternidade. Segunda coisa, você precisa fazer com que as mulheres percam o medo da maternidade, né? Conscientes de que não, que a maternidade é uma bênção e que vai ajudar muito no seu desenvolvimento como pessoa, qualquer campo do seu desenvolvimento pessoal. E o terceiro é criar uma sociedade onde as mães sejam totalmente incentivadas, protegidas, né? E que elas possam, apesar de ser mãe, continuando a se desenvolver como pessoa. Na cultura védica é dito que 5 classes de pessoas precisam ser protegidas a qualquer custo, né? 5 classes de seres, né? Então era a vaca, os brahmanas, né? Os professores de vida espiritual, as crianças, os idosos e as mulheres. Então, as vacas, porque a vaca era considerado o animal mais sagrado, né? Dele vinha o leite, e do leite que vinha o ghee, né? A manteiga, que era usada em todas as cerimônias religiosas, né? Então, assim, a vaca era o animal que era o símbolo da religiosidade, o símbolo do sagrado. Os brahmanas eram os professores de vida espiritual, então, para que eles não se preocupassem em ganhar o sustento deles, pudessem só se dedicar a ajudar espiritualmente as outras pessoas, eles tinham que ser protegidos. As crianças, porque obviamente são o futuro do mundo, os idosos, porque são o reservatório de conhecimento, de maturidade do mundo, e as mulheres, porque elas eram basicamente mães em potenciais. Se não fossem mães, eram mães em potenciais. E já que a gestação é o Dharma assim, excessivamente sagrado, excepcionalmente poderoso, do qual todos os outros dharmas emanam, você só vai ter um bom professor, você só vai ter um bom administrador, você só vai ter um bom agricultor se você tiver boas mães. Então as mulheres elas tinham que ser especialmente protegidas, né? E claro, o mundo que a gente vive hoje não é um mundo feito para isso,
mas esse ativismo espiritual de tentar reformular a sociedade onde a gente vive, a imagem do Dharma, e não assim se conformar em não poder seguir o Dharma só porque a sociedade não permite, isso é uma covardia, esse ativismo de mudar o mundo e tentar recriar uma sociedade. A imagem e a semelhança do Dharma, uma sociedade feita para seguir o Dharma, é uma missão que a gente tem agora. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas, comentários. Tem uma pergunta do Haripada. Ele está perguntando se dentro da ISKCON nós já temos mulheres Diksha Gurus. Então, não sei se todo mundo ouviu a pergunta do Haripada. Se na ISKCON existem mulheres que são gurus, né, que dão iniciação, aceitam discípulos. Existem 3 mulheres que estão sendo treinadas assim para ser guru, né? E agora vão ser. Isso foi um atraso histórico, a ISKCON demorou algumas décadas para poder permitir com que mulheres sejam gurus. É um erro histórico que agora está sendo corrigido. Mas na tradição Vaishnava isso nunca foi um tabu, assim, sempre existiu.